Olá, bem-vinda. Lara, Milene, Pedro Aguirre, Perla, bem-vinda. Ana de Oliveira. Bem-vindos. Esperando aqui a nossa convidada de hoje, uma amiga de muito tempo, a Julianda Rocha. Cadê você, Julianda? Sônia, bem-vinda. Oi, Julianda, bem-vinda. Vou te colocar aqui. Convidei, Ju. Olá. Vamos organizar aqui o nosso ângulo. Se tá melhor. Bem-vinda, querida. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Sei que você aí está lotada de coisa para fazer, mas com certeza a gente precisa falar desse assunto, é um assunto super importante. E você, como sendo mãe de uma criança autista e uma ativista, podemos dizer assim, Ju? Podemos. Boa noite. Boa noite. Vai poder com certeza trazer muita coisa boa para nós. Então, Julianda, pessoal, como eu já disse para vocês, ela é mãe de uma criança autista de quantos anos? Quantos anos o Ian tem? O Ianzinho fez 13 anos, agora é dia 2 de junho. Acabou de fazer 13. 13 anos, dia 2 de junho. Olha que beleza, quase que foi o aniversário dele. Olha, eu tava... A ele, hein? Homenagem a ele. Ah, obrigada. A gente faz tempo que quer fazer essa live, desde março, aí veio abril, que foi o mês da conscientização do autismo, aí não deu certo. Maio, mês das mães, aí esse mês que é o aniversário dele deu certo. Que bom, eu agradeço pelo convite. Foi ontem. Foi dia 2. Ah, 2, eu pensei em 12, né? Mas então é o mês dele, vamos colocar. É o mês dele. Isso. Então, eu conheço a Julianda há muitos anos, mas eu gostaria que você se apresentasse, Julianda, e começasse a contar para a gente um pouquinho dessa sua história, porque eu te conheço desde antes do diagnóstico do Ian, né? Então, eu acompanhei todo esse processo, que é um processo que muitas pessoas, muitas mães estão passando, já que a gente observa que o diagnóstico do autismo tem crescido muito, assim como do TDA, do TDAH. De uma certa maneira, a sociedade está precisando de mais esclarecimento sobre esse tema. Então, conta um pouquinho para a gente de como foi essa trajetória e aí depois a gente vai conhecer um pouquinho mais de Ian, né? Boa noite, gente. Mais uma vez quero agradecer o convite. Acho muito importante essa conversa descontraída, né? Eu até brinquei com a Isa. Tem muito assunto. De repente a gente marca outras lives, né? Mas hoje eu queria falar um pouco como mãe, né? Não como terapeuta, mas sim como mãe. Eu tenho 2 filhos, né? A primeira filha é a Maia, que vai fazer 16 anos. E o meu segundo filho é o Ian, que fez 13, né? Que está dentro aí do espectro autista. Eu vou falar um pouquinho o que é o autismo, né? O autismo é um distúrbio, né, no neurodesenvolvimento, caracterizado por dificuldades às vezes com maior ou menor intensidade nas áreas de comportamento, socialização e comunicação, né? Assim, a gente fala que é um espectro porque é muito amplo, né? Existe assim diferentes variedades de autismo, né?
Inclusive, além do autismo, né, a gente também recebe também outros diagnósticos que vêm atrelado ao autismo, que são as comorbidades, né? Por exemplo, no caso do Ian, a comorbidade que acompanha ele, que foi justo o gatilho do autismo dele, que já já eu vou explicar como é que veio à tona nessas características, múltiplas alergias. Mas tem muitas crianças que têm epilepsia também, né? Um TDAH, uma dislexia, uma deficiência intelectual, né? Uma síndrome de Down, outras síndromes. Então, assim, a variedade é muito ampla mesmo, né? Mas nenhum autista é igual ao outro, né? Cada um com a sua característica, né? Como você mesmo falou, Isa, o autismo ele está assim cada vez mais alto, assim, né? A gente tem uma estatística nos Estados Unidos. Recentemente a gente atualizou que está a cada 36 crianças uma é autista, né? Isso é estatística, porque existe muito mais atrás dessa estatística, né? Então, a gente se baseia um pouco nessa estatística, né? Assim, o autismo, ele pode ser não, ele é um fator genético, cerca de 97% a 99% vem da genética, né? Necessariamente tem que estar na genética. E também de fatores ambientais, né? Que hoje em dia a gente está estudando muito a importância, né, desses fatores ambientais, como a poluição, o agrotóxico, né? Às vezes a gente, na própria gestação, já sofre uma agressão com medicamento, alguma infecção, né? Então, assim, contribui bastante esses fatores ambientais, né? Não só a genética. Por quê? Porque uma criança autista, ela pode nascer já com as características, mas também essas características podem ficar adormecidas, né? O gene dela pode ficar adormecido até o final da vida. Mas aí vem os gatilhos, né, que vem e diz, pronto, agora você não é que virou autista, a criança já é autista, mas vem à tona aquelas características, né? No caso do Ianzinho, o gatilho foi as alergias alimentares, que eu não sabia, né? Que na época eu detectei na minha primeira filha, quando a Maia nasceu, assim, com 6 meses que eu fui introduzir o leitinho, né? Sem ser o leite materno, eu já vi que ela ficou toda alérgica, assim, por volta da boca, né? Já com o Ian, não foi possível detectar, porque a alergia dele surgiu intestino, né? E foi para o cérebro. Então, assim, a gente só conseguiu detectar bem depois, através de exames que a gente mandou para os Estados Unidos, né? Para certificar bem, assim. Foi uma trajetória, assim, bem complicada, mas está dando certo. Incrível, porque o que a gente está falando aqui é de uma condição que é algo que nós vamos ter que entrar em contato, né? Ter uma prevalência de uma criança em cada 6 crianças, não é algo desprezível, pelo contrário, é uma taxa muito alta dentro da sociedade, né? O que você está falando tem fatores genéticos, isso significa que algo que a gente não controla, algo que até o momento a gente não controla, nada impede que daqui a pouco a gente possa ter opções ou alternativas, né, de fazer algum tipo de intervenção genética. Mas tem algo que é epigenético, né? Ou seja, algo que vem do ambiente, algo que vem do nosso modo de vida, algo que vem do contexto, né, sistêmico, familiar, social, cultural, e que vem vindo. E eu acho que muitas das pessoas que estão aqui, a gente já está aqui com 23, 24 pessoas, muitas das pessoas que estão aqui talvez já tenham se dado conta
de algum traço, de algum em si mesmas, ou então nos seus filhos, ou então estejam vendo algum filme ou algum material publicitário, elas começam a perceber, olha, será que a criança não é autista? Será que eu tenho um traço? Então, se você fosse, eu sei que o espectro, né? O espectro autista é muito amplo, mas se você antes de falar da sua experiência, pudesse citar alguns desses sintomas, né? Para que as pessoas possam, de uma certa maneira, se auto-observar, observar as suas crianças e também falar um pouco mais desses textos, você falou dos agrotóxicos, dos alimentos, um fator muito prevalente. Eu acho que é muito interessante da gente aprofundar um pouquinho nisso antes de entrar no que foi quando você se deu conta, né? Que você tinha um filho autista, e isso eu tenho certeza que não só para você, mas para todos os pais, é um divisor de águas, né? Então, fala um pouquinho mais desses sintomas, assim, nesse espectro amplo, o que a gente poderia, assim, observar o que acontece? Muito importante a gente começar aí, né? Porque o diagnóstico precoce, ele é muito julgado. Antes se falava, a gente não pode fechar um diagnóstico só quando completar 7 anos, né? Na minha época eu escutei muito. Mas nada impede da gente já olhar para essa criança e já introduzir terapias, né? Porque as terapias não vão fazer mal, muito pelo contrário, vão fazer bem. E quanto mais cedo a gente tratar essa criança, melhor, né? Porque aí o cérebro está com a elasticidade maior até os 7 anos, né? Então a gente tem que aproveitar esse diagnóstico precoce e fazer o tratamento, não aguardar até 7 anos, né? Antigamente, na sociedade, a gente tinha as pessoas, né? Não tinha esse rótulo autismo, mas as crianças, elas ficavam totalmente excluídas, né? Não iam para a escola, não participavam, inclusive, do ambiente familiar, né? Então, assim, hoje a gente tem assim uma gama gigantesca de informação, né? Que foi o que me ajudou muito, porque na época, assim, eu fui nos melhores médicos, neurologistas, e eles não sabiam, né, do que se tratava, era uma coisa muito nova, né? Mas, assim, como eu falei, o autismo, ele pode já dar características desde o nascimento, ou não, ele pode vir depois, que a gente chama de autismo de regressão, que vem aí por volta de 1 ano e 8 meses, 2 anos, né? Que foi até o caso do meu filho. Mas, por exemplo, a gente já pode perceber na criança, a gente tem a fase típica do desenvolvimento, né? Eu, como tive uma filha antes do Ian, eu ficava comparando muito essa fase. E o Ian, ele sempre foi muito hiperativo. Logo ele já começou a engatinhar com 4 meses. E com 8 meses ele já praticamente corria na borda da piscina, né? Então, assim, eu disse, não dá para comparar. Primeiro, né, é uma outra fase, tempos depois de nascimento, mas a gente acaba comparando sim, até por conta desse desenvolvimento mesmo típico de uma criança, de ter que, né, começar a engatinhar, andar, falar. E aí, no caso do Ianzinho, ele foi muito precoce, né? Quando eu vi, ele já estava praticamente falando. Então, eu não percebi quando ele nasceu, né? Depois que vem, assim, com muitos estudos, né? O que dava para notar nele? Ele já nasceu com um olhar muito expressivo, assim, sabe? O visual dele é muito expressivo. Então, nesse olhar já tinha uma característica, mas não era de se diagnosticar já, tá? Ele veio apresentar as primeiras características quando ele teve uma alergia alimentar que se transformou em alergia respiratória,
né? Que aí veio as características mais fortes. Ele parou de falar, ele parou de ter um olhar para a pessoa. Às vezes a gente falava com ele e a gente até pensava que ele não escutava, né? Que muitas famílias passam por isso. Tanto que tem um teste que faz para detectar se eles têm problema auditivo, né? Que não era o caso do Ian, perfeito. Mas simplesmente ele parou de brincar com outras crianças, ele já estudava, né? Fazia ali o jardim, eu lembro que ele estudava na escola Waldorf, então era assim, algo que eles brincavam muito, faziam pão e tudo. E de repente, depois dessa crise alérgica que ele teve, né, que a antiga médica, por não conhecer, diagnosticou como uma pneumonia. Mas, na verdade, não era uma pneumonia. Era alergia ao leite de vaca que ele tem, né? Que começou a provocar uma alergia respiratória. E aí a médica, claro, né? É uma pneumonia, temos que agir rápido, vamos dar um antibiótico. E aí, na hora que a gente deu esse antibiótico para o Ian, o corpo dele ficou todo vermelho. Né? E aí eu liguei para a médica, oi doutor, olha, ele tem alergia a antibiótico? Ela, não é possível e tudo, ele tá com uma virose também, por isso que vomitou também, tá assim, vamos introduzir via na veia, a medicação na veia, né? Então a gente fez, mas aí no terceiro dia que era para ele estar melhor, ele não estava bem, né? E teve assim uma outra crise alérgica que a gente teve que correr para o hospital e viu que ele estava tendo assim uma crise atrás da outra de alergia. Então aquele antibiótico entrou como um alérgeno para ele também, né? Então ali foi o gatilho dele. Ali ele parou de olhar para a gente. Ele parou de falar, ele já falava, inclusive frase, né? Ele parou de brincar na escola com os outros amiguinhos, né? Ele parou de comer sozinho, ele já comia a frutinha sentado, pegava o garfinho e comia sozinho. Ele parou, ele ficou com uma hiperatividade muito grande, assim, você via que ele, assim, parecia que passava um filme, assim, direto na cabeça dele, que ele não conseguia parar. Ele pulava muito, né? E começou com crise de choro, porque, claro, já não conseguia se comunicar bem com a gente, então vinha o choro, a agressividade, às vezes não conseguia falar, aí se mordia, né? Mas, assim, o autismo do Ian foi esse autismo regressivo, que veio depois. Mas já tem crianças que já nascem, né, com certo distúrbio, que você consegue detectar no tônus da pele, né, no pescocinho que não segura direito, e não consegue mamar. Então, assim, são uma série de coisas que de pequenininho já dá para notar, né? Comparado com o desenvolvimento típico de uma criança que não Muito tem. bem, que beleza. E me conta uma coisa, depois desse começo, como foi que você chegou no diagnóstico, né? Ou seja, como foi quando você se deu conta, quando o seu marido, quando a sua filha, como foi esse momento onde você, depois de ter passado por esse início tão traumático, né? Com uma criança já mais avançada, como foi quando você se deu conta de que você tinha um filho autista e que a sua vida já não seria mais a mesma a partir daquele momento onde você ia ter que lidar com um universo completamente diferente? Primeiro vem o que a gente chama de um certo luto, né? Porque a gente se depara com algo que a gente não consegue, assim,
detectar na hora. E aí, como é que vai ser? Porque eu tive a primeira filha, então foi de um jeito. Então, com ele, primeiro assim, que eu comecei a ir em terapeutas, médicos, e aí ficou aquela coisa, não vamos fechar o diagnóstico, né? Vamos esperar mais um pouco, vamos retornar ele para a escola, para ele se socializar mais e tudo. Então, assim, a professora dele, né? Eu cheguei para a professora e falei, olha, a pediatra, que aí nessa época eu já tinha trocado de pediatra, né? Depois dessa coisa toda das alergias, ela, assim, eles não fecham o diagnóstico, né? Mas vê que tem algo para você ficar de alerta, né? Então, nesse primeiro momento foi assim, um baque, né? E aí, como que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? O que é? Porque na época a gente não sabia, né, o que era, se era um autismo mesmo, se era só uma alergia, porque existe muitas crianças que estão assim com o cérebro inflamado devido a alergias, à alimentação, né? E aí acaba tendo características autísticas, né? Então isso confunde muito. Mas eu lembro que eu comecei a pesquisar em tudo, até na época ao meu constelador, que era o Ramon Resino, e ele disse, olha, vamos aguardar mais um pouco, tá muito cedo, né? Porque é exatamente isso. Às vezes a criança passa pelo momento de intoxicação, né, que acaba afetando o comportamento, né, o cérebro. Então, assim, mas a notícia foi assim, um baque, né? E aí, como é que eu vou fazer? Então, assim, a gente passou a fazer terapias sem compromisso de ter que ter um diagnóstico. O que é que ele está passando? Está com sensorial desregulado? Então, vamos lá, vamos fazer uma terapia de sensorial nele. Né? Vamos introduzir a psicóloga, não só para a criança, mas eu quero até dar deixar um recado para todos, né? Que é muito importante o tratamento com os pais, com aquela família, porque não é uma criança só autista, é a família que recebe aquela criança, né? E que tem que passar por todo um cuidado mesmo, amoroso, né? De aceitação, de como lidar com essa criança, com essa família, né? Porque a tendência é essas crianças já assim serem excluídas da família, do meio da escola, da sociedade toda. Uhum. Né? Sim, mas com certeza. E me conta um pouco de quais as terapias que você experimentou com seu filho, quais que foram efetivas, como foi isso? Porque como você já era, né, do campo terapêutico, você já conhecia a constelação familiar antes do diagnóstico do Ian, né? Eu imagino que você já também conhecia muita coisa. E o que funcionou para ele? O que ele continua fazendo? O que você teria, assim, a contribuir para que outros pais também que estejam aqui possam, quem sabe, aproveitar para os seus próprios filhos, né? Claro, claro. É bem importante essa pergunta, porque como eles são diferentes uns dos outros, mas tem coisas assim que, por exemplo, essa questão alimentar, ela é muito importante, né? Porque depois, como eu já trabalhava com grupos terapêuticos, né? O que é que eu passei a fazer? Eu não me conformei com que os neuros me falavam. Cheguei na consulta com o neurologista, ele nem olhava para o Ian e já foi me dando um tubo de remédio, uma risperidona, né? Então, e aí eu expliquei para ele, doutor, o meu filho tem alergia, ele justo teve alergia a essa medicação, né? Porque o que é que eu quero falar?
Porque tem muitas crianças que precisam sim tomar um remédio alopata, né? Mas no caso do Ian e da grande maioria das crianças que eu tive contato, o que a gente fez? A gente juntou um grupo de mães que via que não tinha os médicos adequados. Na época eu morava em Fortaleza, né, no Ceará. Então a gente juntou esse grupo de mães e disse: vamos buscar os médicos terapeutas que estão em congresso fora, que analisam o autismo como um todo, desde essa questão alimentar, né, até chegar no cérebro. E aí a gente se juntou, buscou as médicas e passou a trazer esses médicos e terapeutas para Fortaleza, né? Criou-se ali uma associação de pais e amigos, onde a gente se deu as mãos. Isso é muito importante, esse movimento feito pelas famílias, né? A informação e essa troca de informação é muito importante, porque às vezes o que é bom para o autista pode não ser bom para o outro, mas quem passou por esse processo de alergia, né? É muito importante saber. E quais são esses grupos que as pessoas podem passar ou conhecer? Porque eu sei que você já passou por São Paulo, Fortaleza, outras cidades. Assim, o que você recomenda? Onde as pessoas podem encontrar mais informações disso? Onde elas podem encontrar apoio? Isso. A gente, assim, eu recomendo sempre, assim, buscar na internet, se você não conhece alguém. Mas, por exemplo, hoje em dia eu faço parte de uma organização nacional e internacional, né? Onde existe vários ativistas, inclusive pais famosos, né? Que estão ali junto com a gente. Essa organização é a ONDA, né? A Organização Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas. Nessa organização, ela tem um núcleo tanto estadual como municipal. Por exemplo, aqui no município de São José dos Campos, São Paulo, onde eu estou morando, tem um núcleo municipal, mas cada estado tem. Mas, assim, é muito grande a quantidade de associações que tem em cada cidade, né? Por que a gente viu de juntar as associações? Porque essa organização foi uma forma de juntar todas as associações, né? A gente lutar pelo mesmo direito. Então, não importa se é Fortaleza, se é Recife, São Paulo, né? Mas, assim, lá em Fortaleza tem 4 associações grandes, né? No estado de São Paulo tem, mas depois eu posso deixar aqui o Instagram da Onda, e assim, a Onda está espalhada, né? Como eu falei, nacional e internacional. Então, cada município tem um conselho, onde a gente atua junto com o poder público para pedir, né, mais coisas na parte de políticas públicas para as crianças, né? Principalmente para aquelas famílias que não têm condição nenhuma, que não sabem nem o que é o autismo, né? Que não tem nem esse meio da informação chegar para eles. Uhum. E me diga uma coisa, entrando um pouco no tema da relação, da constelação familiar com o autismo, a gente entrar no mérito de qual é a dinâmica familiar que gera o autismo, porque além da genética e da epigenética, nós sabemos que tem uma transgeracionalidade nas condições que são vividas pelas pessoas e pelas famílias. Mas eu gostaria de saber, de maneira bem prática, como a constelação te ajudou, tanto em termos filosóficos, assim, de entendimento da condição que estava sendo vivida, como de maneira prática, né? Ou seja, a constelação em si, sei lá, a si mesmo, o seu Ian, de que maneira você achou que a constelação familiar foi útil para esse momento que você estava vivendo? Nossa, a constelação familiar foi muito importante, como você falou. Você é uma das pessoas que me acompanham desde o início, né? A gente se conheceu quando eu morava em Brasília,
né? Então, assim, eu tenho um vínculo afetivo muito grande com você, quero agradecer aqui, né? Lembro até hoje de uma constelação que você foi passear em Fortaleza e eu disse, não, Isa, vamos fazer um grupinho aqui de constelação, e aí foi um grupo pequeno de amigos, mas foi assim, maravilhoso, né? Mas antes disso, a constelação, ela me ajudou, principalmente, né, na primeira ordem, assim, já do amor, que é a ordem do pertencimento, né? Aquela criança pertence àquela família. Aquela criança pertence a essa sociedade. Então, ela tem direito de ser incluída, não só na família, como na sociedade. Né? É algo que a gente carrega há muitos anos de uma exclusão, né? De não saber como agir. Eu lembro quando o Ian estava bem desorganizado, eu não conseguia ir no supermercado com ele, né? Porque ele queria algo e não sabia falar, e de repente se jogava no chão e começava a gritar, né? E na época, que não faz muito tempo, né, as pessoas não sabiam lidar. Né? As pessoas, o caixa do supermercado, não dizia, olha, vem aqui, você tem prioridade, porque nem se sabia que é uma criança autista, né? Ninguém, assim, tem a obrigação de saber. Mas existe a empatia, o respeito pela diversidade. Aquela criança atípica, ela se comporta diferente. E, assim, a grande característica do autismo é comportamental. Né? Não é uma doença que tem a cura do autismo. Não, não tem. Né? Aquela criança, ela pode conviver muito bem, tá? Fazer as terapias, entrar no mercado de trabalho, né? Mas para isso a gente precisa ir da sociedade totalmente aberta, onde eu me tornei um pouco ativista, né? Porque no início eu mergulhei muito, né? Você até perguntou quais foram os tratamentos. Eu passei, assim, 2 anos fazendo um tratamento com Ian alimentar. Tudo que ele comia hoje, ele só podia comer daqui a 7 dias. Então, era o dia do milho. Então, eu tinha que usar aquele milho como carboidrato e fazer um bolo de milho, ou um macarrão de milho, ou um cuscuz de milho. E aí só podia comer 2, 3 frutas e depois só podia comer de novo depois de 7 dias. Então, tinha um rodízio alimentar muito grande para desintoxicar, né, aquela questão alimentar que ele tinha muito séria. Inclusive, depois desses 2 anos de tratamento, ele voltou a falar, né? Na época, eu lembro que antes de eu viajar, você foi para Fortaleza, fez aquela constelação, que foi muito importante, né? Reverbera até hoje, porque ali já se manifestou o autismo do Ian, como ia ficar e o que é que a família ia passar, né? Então, assim, a gente já tinha uma noção de como agir, né? Primeiramente, incluir esse ser na família, na sociedade, né? Então, assim, essa lei do pertencimento foi super importante, né? Aí depois... Pode falar. Quer falar? Pode falar. Porque se eu começar a falar aqui, pode falar. Então, aí também, depois, assim, veio uma lei muito importante que foi da ordem, né? Que lugar que essa criança está? Porque a gente se volta tanto para o carinho, para o cuidado, que a gente acaba tirando ele daquele lugar de filho. Então, ele passou a ser, assim, o centro, né, das atenções. E a gente tem que se olhar como mulher, se olhar como casal, olhar para a primeira filha, né, que já carrega aí uma carga difícil de ter que lidar com autismo, né, do irmão, né? Mas assim, a constelação foi muito importante, primeiramente para eu me olhar, né? Porque com o diagnóstico parece assim que tudo acaba, só existe
aquela criança e o tratamento, né? Então a gente se deixa de lado mesmo, entendeu? E tem uma falha, né? Que eu acredito que até hoje existe, que é esse olhar voltado para a família, para o cuidador, para os pais, né? Quem é que cuida desse cuidador? Né? Isso, e olhar para esse autismo dentro de determinado contexto, esse contexto da sua família, da sua transgeracionalidade. Eu me lembro que quando eu conheci o Ian, uma das coisas que me chamou a atenção e que depois eu percebi também em várias crianças do espectro, né? Várias pessoas, eu lembro dos dinossauros, da fixação do Ian com dinossauros, né? E o pai, né? A profissão do pai era biólogo, o que ele era? Oceanógrafo. Eu lembro que você teve em casa e aí você viu um fóssil, né? E aí eu logo falei, Isa, o hiperfoco do Ian é dinossauro, mas não só dinossauro, ele adora fóssil, ele adora animal aquático, répteis, né? É. E aquilo me chamou muita atenção porque parecia algo, né, que vinha de muito longe. É como se ele estivesse honrando a coisas muito antigas da família. Porque quando a gente fala da constelação familiar, inicialmente, o Helling falava do efeito de 4 gerações. Depois a gente olhou 8 gerações. Mas o que eu percebo, às vezes, nesse hiperfoco de alguns autistas, e no caso do Ian foi algo que me chamou a atenção, inclusive também pela relação, né, com a profissão do pai, que tinha lá de longe, ele arrumava os dinossaurozinhos assim, parecia que ele estava fazendo uma concepção com bonecos, ou seja, ele estava incluindo algo muito antigo da família também, né? E eu, claro, a gente sabe, além disso, dessa característica do hiperfoco, e de todas essas, né, características assim do comportamento, também existem habilidades especiais, ou seja, gostaria que também você falasse desse outro aspecto, então, o que o Ian acrescenta de especial na sua vida, na vida da sua família, que ele tem a contribuir para a sociedade? Olha, o hiperfoco do Ian perdura até hoje, né? Ele é um verdadeiro colecionador de dinossauros. Eu lembro que numa consulta com uma terapeuta, né, até de Recife, eu perguntei para ela, Paty, eu estou preocupada com esse consumismo porque o menino gosta muito de dinossauro e eu vejo os dinossauros diferentes. Ele, não, você tem que dar porque ele é colecionador, entendeu? E realmente é isso, ele sabe todos os nomes possíveis de dinossauros. Ele vê vídeos, ele vê documentário, ele é simplesmente fissurado, né? E hoje, ele, além dos desenhos assim que ele faz de dinossauros, ele começou a modelar. Ele pega uma massinha de modelar e ele faz dinossauros incríveis. Dinossauro, dragão, peixe. É algo tão lindo, assim, que ele começou, e aí ele fazia no chão, grudava na parede aqueles desenhozinhos. Eu lembro que ele fazia a turma do Frajola, do Piu Piu, ele colocava os cílios levantados, assim, sabe? Então, uma coisa tão fina, né? A gente está preparando uma exposição. Daqui a pouco eu vou anunciar uma exposição que ele puxou aí uma veia artística dos avós, né? Do avô, meu pai e a avó também pela parte do pai. Então, assim, e ele está produzindo tanto que ele pegou a cômoda dele. Então, assim, no quarto já não tem mais espaço. Então, eu comprei umas madeirinhas bem fininhas para ele colocar, né, de apoio. Então, ali virou um quadro, mas que é um quadro que tem, assim, centenas de dinossauros, entendeu? Interagindo um com o outro, brigando, comendo, né? Assim, é algo fantástico, né? Às vezes eu via ele contando numa língua, inglês, espanhol, ele fala direitinho, né?
Mas aí ele começou a contar numa língua. Eu disse, nossa, eu não conheço essa língua, né? Aí a gente foi pesquisar em russo. Ele estava contando em russo. Então, assim, ele tem uma memória visual fantástica, sabe? Ele decora, assim, o trajeto de Fortaleza a Recife, né? Na época que eu morei em Recife, eu viajava muito de carro. Então, uma vez eu errei assim, o caminho da entrada de São Miguel do Gostoso, ele já começou a gritar e tudo. Eu disse, pronto, é um GPS, eu nem preciso mais de GPS. Porque tem uma memória fantástica, tanto visual quanto intelectual. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? De entender dessa grande diversidade que é a vida, que não é só do espectro autista, que contribuições dessas crianças especiais, né? Que daqui a pouco não vão nem ser especiais, vão ser quase que uma parte da sociedade. De 36, isso é muito. É né? muito. Né? A gente está falando de uma estatística e do que a gente não consegue colocar na estatística, né? Então, é quase que um olhar mesmo para esses fatores ambientais, né? O que está fazendo tantas crianças terem esses comportamentos, né? E hoje em dia o diagnóstico em adulto está bem grande também, né? Porque tinham muitos adultos que não conseguiam se identificar e tudo, não tinham um diagnóstico, e hoje, com essa amplitude do espectro, a gente, né, consegue diagnosticar os adultos, né, e eles terem uma qualidade de vida melhor. E como está a interação dele, o desenvolvimento? Como vai depois de quantos anos? Quase 7 anos de diagnóstico? Quando ele, digamos assim, estava bem inflamado, né, bem desorganizado, foi bem difícil. Eu estou até vendo aqui a primeira AT dele, a Nilmara, quero mandar um beijo para ela, que ela acabou de virar mamãe. Ele estava muito desorganizado, né? E aquilo, ele tem algo no sensorial dele, por exemplo, até com roupa, a roupa incomoda, uma etiqueta, o tecido da roupa, né? Então ele é daquele bem natureba, uma roupa de algodão, sem costura, sem nada, porque afeta, né? E assim, quando eu percebi que ele não estava bem para estar dentro de uma sala de aula, né? Por quê? Porque a escola não estava preparada, por maior amor que tivesse, assim, é algo que é novo, que hoje as escolas ainda estão num processo de preparação para estar recebendo essas crianças, né? Então a gente se depara com uma escola que não quer aceitar, né? Eu chego lá para matricular 2 filhos. E aí, quando chega no diagnóstico, não tem vaga. Né? Então, como assim não tem vaga? Né? Claro que tem vaga. Né? Então, assim, vem uma luta muito grande para eles estarem inseridos nessa sociedade. Então, assim, o Ianzinho passou por fases difíceis, né? Ali do início, que ele estava muito desorganizado, que a forma que ele tinha de dizer que não queria, digamos assim, ir para a escola era rasgando a farda, né? Era chegando na escola e não atendendo os comandos. Então, né, a professora, até a gente falava com ele nem olhava, né? Não dava assim a mínima. Mas não é porque era muita informação na cabeça dele passando a todo momento, né? Eu lembro que quando eu fui buscar essa questão alimentar, né, que eu descobri as alergias dele e tudo, ele, assim, se comesse um brigadeiro, ele passava 2 dias sem dormir, entendeu? Ele ficava numa felicidade, numa excitação, era uma maravilha. Mas a consequência daquilo era muito ruim, né? Para ele, para o sono dele, para a organização dele. Então, ele não conseguia estar
teve uma época da vida dele que ele não conseguia estar em escola, que foi quando eu resolvi mudar para Recife, para um lugar que era no meio da mata, assim, um condomínio, com muita natureza, que isso ajudou muito também, né? Então, de repente, ele tinha várias terapias a todo momento. Estava na escola, aí no contraturno era fono, TO, psicóloga, natação, tudo que puder imaginar. Fora os suplementos, né? A alimentação diferenciada, não podia comer nada com glúten, nem com leite de vaca, né? Hoje a gente sabe que esses alimentos, eles fazem mal à criança que tem autismo, né? Porque eles inflamam o cérebro. Então, assim, ele era muito hiperativo. E aí, quando a gente tirou essa alimentação dele, virou outra criança, né? Conseguia parar, olhar para a gente mudou de cidade e lá eu resolvi não colocar ele na escola regular. Eu resolvi fazer esse tratamento, que era até um tratamento, um treino para os pais, né? De como saber lidar, né? Então, aquela criança desorganizada do jeito que ela tá, ela não consegue estar parada, que dirá sentada numa sala de aula, né? Então, é muito para ela. Ela precisa, né, se organizar e assim, e a grande maioria, para se organizar, para se autorregular, elas, por exemplo, ela pula, ela mexe o bracinho, entendeu? Aquilo ali, ela está se regulando, né? Muita gente diz, ai, para de pular, menino, para de balançar os braços, fica quieto. Não, ali ele está se autorregulando, né? E a gente tem que perceber e aceitar e ajudar. Então, quando eu cheguei em Recife, ele ficou maravilhado assim, com a natureza. Já no caminho, ele já deu uma palavrinha, entendeu? Já soltou uma palavra, né? E lá a gente fez assim, um tratamento mesmo de puro amor, né? De dar a natureza, de estar brincando com ele. Aí, quando a gente viu que ele estava bem, mais regulado, aí sim ele foi para a escola, né, acompanhado de uma AT, e assim ele pôde se desenvolver melhor. Mas não foi fácil, né? Porque eu brinco que o Ian é um autista que adora mudança. Viagem nem fala. Se a gente fala em passear, ele é o primeiro a se vestir e bota os dinossauros na mochilinha dele e já quer ir para o carro, né? Ele não teve dificuldade, né? Porque tem muitos autistas que é difícil essa mudança na rotina, eles têm que ter uma rotina muito regulada, né? Tal hora fazer tal coisa e sempre avisar. E assim, e nessa parte de mudanças, a gente foi privilegiado em relação ao Ian, porque ele adora, entendeu? Ele, assim, até hoje, quando ele, digamos assim, se desorganiza, né? O que é que desorganiza ele? Se ele estiver muito focado numa atividade, por exemplo, vendo um videozinho no tablet dele, ou ele joga Minecraft, ele aprendeu sozinho. Ele constrói cidades no Minecraft. Ele construiu todo o parque aquático de Fortaleza, o Beach Park, que ele ama parque aquático. Então, assim, não sei como, né? Porque eu não expliquei nada. Ele simplesmente entrou e começou a criar. E hoje ele tá bem. O que é que eu estou sentindo falta hoje? Porque ele assim, ele está passando uma nova fase, entrou na fase da puberdade, né? Então, deixou de ser a criancinha assim para entrar a fase, né, que requer uma outra atenção, um outro olhar. Então, ele meio que está assim, enjoado da escola, né? Tipo assim, mãe, eu quero outras coisas, eu quero aventura. Aí a gente começou eu levo muito ele em museu, ele adora ir em museu, passear e ver zoológico, entende? Então, assim, eu passei a esporte também, né? E tá precisando nessa fase, né? Da puberdade, onde ele tá
numa nova fase se conhecendo e a gente aprendendo junto, né? Hoje em dia ele está fazendo um tratamento com canabidiol, né? Porque foi algo que depois das alergias eu só trato ele com alopatia, né? Mas assim, não sou contra a medicação, tá? No caso do Ian, é porque ele se deu com essas homeopatias, digamos assim, né? Ele tem alergia a medicamento, então foi a forma que eu vi de introduzir e assim ele tá muito bem, ele atende muito bem esse tratamento, né? Mas é daquele jeito, do jeitinho que ele quer, na hora que ele quer. Só para eu entender uma coisa, que a gente já está terminando a nossa live, e você quer falar alguma coisa super nova aqui, mas quando você está falando que ele usa o canabidiol, ele usa o CBD ou ele usa um extrato baseado em THC? Porque eu sei que existe a possibilidade das duas, né, das duas substâncias, e além de tudo a gente ainda tem o uso do MDMA nos Estados Unidos, que é o êxtase, que é um empatogênico, que ajuda muito também nessa dificuldade dos autistas de interação. Então eu queria que você falasse brevemente sobre isso, agradecer também se cair essa live aqui a qualquer momento, né, a presença de todas as pessoas que estão aqui, dizer que na semana que vem temos um encontro presencial de constelação em Brasília. Em breve também nós vamos ter um curso só para mulheres, e aí também, é claro, tem um espaço para as mães, né? Para as mães não lembrar que são mulheres. Então, já vou deixar esse recadinho, porque a qualquer momento essa live Então, sai. eu vou aproveitar. E ainda queria aproveitar se a gente tiver uns minutinhos para que alguém possa fazer alguma pergunta para a Juliana. Fala, Juliana, como a gente tem que marcar outras lives, e agora eu lembrei de um projeto que a gente já conversou com as mães, né, de autistas, não só de autistas, mas as mães que têm crianças com algum tipo de dificuldade. Então, estamos devendo isso aí, vamos bolar, né? Então, o Ian, ele iniciou com tratamento só com CBD, o extrato, o óleo, né? Mas, como o Ian tem esse problema de alergias alimentares, então a gente introduziu o THC, que foi uma maravilha. Então, hoje ele usa tanto o CBD como o THC. Já tem exames que a gente faz, eu fiz no Ian, mando a amostra dele para um laboratório fora, que aí eu sei exatamente a quantidade de CBD e THC que o organismo dele precisa, né? Então, no caso do Ian, ele é 4:3. 4 de CBD para 3 de THC. Então, é quase que igual, assim. E para ele, o CBD ajudou muito no sono, né? Ele ficou mais concentrado. Mas quando introduziu o CBD, o THC foi uma maravilha, por conta dessas alergias alimentares que ele tem. Então, abriu o apetite dele, ele tem uma seletividade alimentar, tinha grande, agora quase que não tem, come de tudo, entendeu? Ajudou na concentração, na alegria, no foco. Né? Então, assim, é um tratamento, né, que está dando muito certo para ele e para outras mães, né? Inclusive nas associações, a gente está aí na luta de cada mãezinha conseguir o óleo do governo, mas isso está muito difícil, foi muito negado, e a gente conseguiu na justiça o direito de plantar para fazer, né, o próprio remédio, que beleza, né, com algo. Então a gente está crescendo nisso daí. E essa proporção que ele usa, Juliana, inclusive é uma proporção que traz alegria. Ela não traz tanto efeito psicoativo, essa proporção, e ela traz alegria. Uma proporção equilibrada desses dois, que são 2 de 200 canabinoides, ou mais, dependendo dessa planta, né? E que é um sistema que nós temos, todos nós temos dentro de nós, que é o sistema endocannabinoide, que na verdade é o nosso sistema nervoso, que na verdade é o fluxo contrário, digamos assim. Um epilético, uma criança epilética tem muito fluxo, digamos assim, nesse
sentido, o canabinoide vai fazer a ativação desse fluxo um equilíbrio no organismo. Equilíbrio. E eu fico super feliz que você possa, né, junto com outras mães, tá abrindo a cabeça, o coração, e além do preconceito, a gente sabe que dentro do Brasil, do mundo, as mães são aquelas que levantaram esse movimento do uso medicinal dessa planta plenária, que você possa também ter compartilhado sobre isso um pouco. E aí eu queria saber das pessoas que estão aqui, né, pessoal? Tem mais 5 minutinhos, viu, Juliana? Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Juliana, aproveitar que ela está aqui, mandar um alô, quem quiser também dizer de onde está falando, de qual cidade. Bem-vindos aí, temos 5 minutinhos. Esse assunto é bem amplo, né? A gente pode marcar um de autismo, educação, autismo e saúde. Então, a gente tem muito que conversar e que contribuir, né? E é com a experiência de cada mãe mesmo, sabe? E, querida, estão pedindo para você colocar o Instagram da Onda, né? Estão aqui falando de outras mães que também estão falando a mesma coisa, que os filhos aqui gostam de viajar, né? Escola, minha filha tem esse incômodo com a roupa, ou seja, várias mães que estão presentes aqui dentro da nossa live, que com certeza estão se beneficiando muito. Coloca aí para nós. Coloquei. A outra Ian aqui também que pesquisa sobre dinossauro, aí o outro hiperfoco no dinossauro. Olha lá, isso aí. Uau. Beijo, Lala. Ju, a melhor mãe que eu conheço. Olha, que beleza, maravilha. Eu aprendi também aí com a ordem do equilíbrio da constelação, que tem que equilibrar, porque uma hora a gente se culpa tanto, quer fazer tanto. Não, a gente faz o suficiente, o que a gente pode, né? E mãe nenhuma tem que se culpar, né? É assim. E a Clélia está falando aqui, falo de Brasília, mãe autista, não diagnosticada. Eu descobri depois de me relacionar com um homem autista que tem um filho diagnosticado de 14 anos. Então, muito importante também essa troca de informações, porque não podem ser apenas as crianças, né? Mas às vezes parentes mais velhos, né? Que no caso da Clélia, a mãe dela, né? Isso, olhar muito para o irmão. Porque quando nasce uma criança autista, né, o irmão que veio antes, ele fica debilitado, né? Inclusive, está olhando também algumas características que podem surgir, porque está ali na mesma linha, né? O TDAH, a dislexia, o autismo, né? Que são características de um cérebro inflamado, de um intestino inflamado, né? Eu gosto muito de falar dessa ligação intestino-cérebro, né? Porque foi algo muito importante para o Ian, não só para o Ian. Depois do Ian eu descobri que eu também sou alérgica, né? E também passei a me tratar. E aqui o Rafael está perguntando, a constelação pode ajudar a amenizar os sintomas? A constelação ajuda, Rafael, a entender essas dinâmicas transgeracionais, ancestrais, que estão por trás desse fenômeno, desse sintoma. Mas é muito importante que a gente não fale, o autismo se refere a essa dinâmica. Aqui o importante é que você, no seu caso, da sua família, da sua criança, da sua pessoa, de alguém da sua família, que a gente olhe para aquele caso específico, né? E a ideia é que possa acontecer uma harmonia e uma melhora, não apenas para a criança com esse hiperfoco apenas no sintoma, mas esse bem-estar das pessoas de modo geral. Então, a constelação familiar ajuda. Acho que a Ju teve essa oportunidade, não só comigo, também com outros professores. Só que a gente só tem mais 2 minutos e a live vai embora. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Ju? Então, eu assim, fiz algumas constelações sobre o autismo, né? Pude ver algo da minha família aí que passou, mas o que me veio, o que eu acho importante falar, é que se veio pra gente, né? É porque o nosso sistema antes não pôde suportar e agora a gente, no caso, na minha família, a gente
pôde suportar, né? Esse autismo que o sistema antes não teve, mas o sistema teve outras exclusões, né? O sistema teve desequilibrado. Mas o importante é que veio para a nossa família, então a gente pode suportar, a gente pode amar, a gente pode lutar e a gente pode vencer a cada dia. Pequenas coisinhas é assim, algo muito importante, né? Eu lembro que quando ele voltou a falar, o sorriso no olhar dele, a tentativa de falar, né? Porque é algo que muita mãe teme, é a fala, mas muitos até que não falam, falam. Não tem a comunicação, mas se expressa através do choro, através da agressividade, através do comportamento, né? Então, assim, é algo que a gente tem que estar bem atenta para conhecer essas crianças, né? Porque elas falam mesmo sem falar. Elas dizem o que sentem. E, assim, o Ian, hoje, quando eu vejo ele incluído, né, na sociedade, eu vejo a felicidade dele, né? De pertencer, né? E ter todo o direito que outra criança tem. Isso, e todos os destinos são igualmente válidos. Para terminar aqui essa nossa live maravilhosa com uma frase muito conhecida de Bert Hellinger e ainda uma outra: todas as crianças são boas e seus pais também. Então, que a gente possa praticar isso no caso das crianças autistas, das pessoas autistas, né? Ampliar o nosso amor, a nossa capacidade de amar. Te agradeço muito, Su, pela sua presença aqui hoje entre nós. Eu tenho certeza que pela quantidade de coração e de likes que as pessoas estão aqui, que todo mundo gostou muito. E em breve, se Deus quiser, vou fazer um trabalho com mães, com as pessoas que estão precisando de apoio, né, para essa situação. Você sempre pode contar comigo, você sabe disso, tá? E lembrando, pessoal, que quem está em Brasília, que visão em constelação, tem semana que vem, dia 22, e vamos ter um trabalho aí só para mulheres. Já convido você, Ju, Ai, como eu queria estar. Tá? Eu quero te agradecer, Isa, toda a amizade, o amor, né? Por mais que a gente more distante, mas você acompanhou bem aí essa trajetória, ainda acompanha. A gente está precisando fazer uma nova constelação, né? Eu sou daquelas que me apego às minhas consteladoras. E a Isa é uma grande amiga, assim, que eu tenho, assim, um amor muito grande, muito competente, muito estudiosa. Não tenho nem o que falar, só queria estar aí em Brasília para poder fazer essa constelação aí. Mas o curso Nova Mulher, uma nova mulher na prática, é online. Tá Ai, bom? que bom! Então, você já... Super recomendo, hein, gente? Tá? Minha convidada especial. E aí, Oba! todos que quiserem participar, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Então, já estamos chegando aqui. Eu estou com medo de cair essa live a qualquer momento. Então, pessoal, muito agradecida pela presença de cada um de vocês. Infelizmente, uma live de 1 hora foi pouco para nós, né? Mas a gente volta em breve, se Deus quiser, para seguir com esse assunto tão importante, já que 1 em 36 crianças, no mínimo, já estão nascendo com essa condição. Ju, um beijão para você. Para a Maia, tá bom? Agradecer a todos aqui pela presença. Foi assim de última hora, mas foi com muito amor. Um beijo, Isa. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Beijão.